Sabe por que aqui no centro de Porto Alegre tem uma ponte que fica sobre um pequeno açude? Eu vou te contar essa história em Destinos do Sul, onde te desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Essa ponte, ela foi construída em 1848, ela ficou pronta em 1848, poucos anos depois do fim da Revolução Farroupilha, para substituir outras pontes de madeira que tinham aqui, que eram arrastadas pela correnteza do Arroio Dilúvio. Então ela foi construída para passar por sobre o Arroio Dilúvio que passava por aqui. Ele tinha outro percurso e passava aqui poucos metros antes de encontrar o Lago Guaíba, que as águas vinham até aqui bem perto. E aí essa ponte dava acesso a uma outra parte da cidade, a região sul da cidade. Logo ali em seguida estava o Arraial da Boranesa, com toda uma história também. Na realidade, além de falar sobre a ponte, é interessante contar toda a história que envolve essa região. A última reforma ou a última revitalização, se optou por deixar à mostra essas partes aqui da ponte, as partes de baixo, os pilares, como era no tempo que passava o Arroio Dilúvio aqui embaixo. Antes disso, quando então foi feito esse espelho d'água no século XX, esses pilares não estavam à mostra. Quem tem mais idade, na verdade, não faz muito tempo que tinha esse lago, que só aparecia essa parte que está em branco. E eu estava consultando um livro do Sérgio da Costa Franco, uma edição um pouco mais antiga, que ele fala que então os porto-alegrenses de hoje, ou seja, de alguns anos atrás, aí até o começo desse século XXI, conhecem a ponte como ela era quando tinha enchente, ou seja, que o rio aumentava o seu nível e aí cobria esses pilares. E agora o espelho d'água, nessa revitalização, voltou a deixar à mostra essas estruturas. Essa pintura feita na lateral do prédio do Gaia traz a imagem de uma mulher negra segurando uma planta chamada quebra-tudo, que é muito utilizada em celebrações de religiões de matriz africana. Ela possui 65 metros de altura por 15 de largura. Foi feita por uma artista suíça e um artista paulistano e proposto por 130 entidades. E ali na frente tem um monumento aos açorianos no formato de um barco que teria trazido eles em 1752. O monumento foi inaugurado no dia de aniversário da cidade, em 26 de março,
mas de 1974, é um monumento todo feito em ferro. E essas duas homenagens, então, dizem muito sobre a história, não só de Porto Alegre, mas como do próprio lugar onde elas estão. Porque ali chegava, então, o Guaíba, como eu tinha te falado aí, e por onde chegaram de barco, então, esses casais, essas famílias açorianas em 1752. E ali do outro lado, então, que ficava nas margens do Guaíba, do outro lado do prédio do Dair, fica o Instituto Pão dos Pobres, que é uma entidade de acolhimento de pessoas carentes. Mas antes de ter o Pão dos Pobres, tinha ali a sede da chácara do Barão e da Baronesa de Gravataí. O Barão de Gravataí, ele era um português que chegou em Porto Alegre em 1823 e se estabeleceu ali, então, nas margens do Arroio de Lume, que passava então atrás da propriedade dele e depois passava pela Ponte de Pedra. Então ele ficava, a propriedade dele ficava entre o Arroio de Lume e as margens do Guaíba. Ele foi um construtor de barcos que prosperou, começou a construir barcos maiores, e inclusive em 1845, no final da Revolução Farroupilha, ele teria emprestado dinheiro à província, chefiado então por Duque de Caxias. E em 1852 ele ganha o título de Barão do Gravataí, mas ele falece um ano depois e as terras ficam então para a mulher dele, a Baronesa de Gravataí. E nos fundos dessa propriedade existia uma mata nativa, onde escravos fugitivos se refugiavam e formavam ali um pequeno quilombo. Era um lugar que eles podiam ficar durante algum tempo, pelo menos, porque tinha muitas árvores frutíferas. E esse lugar, com o tempo, as terras, então, a baronesa veio a falecer, doou as terras dela no final do século XIX para a instituição, então, do Pão dos Pobres, que começa ali a partir do século XX, esse prédio antigo que preservou à frente desse prédio, esse portão é o mesmo da antiga propriedade do que pertenceu a Barão e a Baronesa de Gravataí. E essa propriedade deles depois foi sendo urbanizada e num primeiro momento foi moradia de pessoas de poucas posses, muitos escravos alforriados a partir do começo aí, do final do século XIX, começo do século XX, e começaram a formar a sua comunidade. E às vezes era chamada, inclusive, não de Arraial da Baronesa, que Arraial é um termo de uma comunidade rural, que na época ali a urbanidade estava avançando para aquela região, mas também chamado de Areal da Baronesa, porque era um terreno plano, provavelmente com muita areia, de pouco interesse de pessoas com mais posse. Era um terreno que frequentemente sofria com alagamentos, então acabou atraindo pessoas de menor poder aquisitivo. Como te disse, muita gente, muitos escravos alforriados, que formaram ali uma comunidade. Depois veio um quartel da Brigada Militar que acabou se instalando ali, alguns brigadianos começaram a morar, e aí a partir da retificação do Arroio de Lume, formando a Avenida Ipiranga, essa região passou a se desenvolver mais, ainda ter mais gente morando com mais poder aquisitivo, mas seguiu essa comunidade de origem africana, que inclusive depois veio a formar, recentemente foi reconhecido como um dos únicos quilombos urbanos do Brasil, e acabou se formando ali uma comunidade na Avenida Luiz Guaranha, que na realidade é uma pequena rua sem saída, transversal à rua Baronesa de Gravataí, pouco antes ela fazer esquina com a rua Barão de Gravataí, hoje ruas da Cidade Baixa, fazendo alusão então aos antigos proprietários da área, que doaram, como te disse, o terreno para o Instituto Pão dos Pobres, que começou a ser erguido no começo do século XX. Inclusive, nessa instituição tinha uma pequena capela do Pão dos Pobres, e depois foi feita, então, nos anos 1950, uma igreja ao lado do Instituto Pão dos Pobres. Essa igreja que eu acabei visitando também nesse dia, pegando mais umas imagens dessa igreja que fica, então, ali na Cidade Baixa, nessa região que
no passado era chamado de Areal da Baronesa, que diz muito sobre a história da cidade, formando aí um conjunto interessante com a ponte de pedra, também bem perto, ali atrás do Pão dos Pobres, não já tem Largo Zumbi dos Palmares, mais uma referência à história, à contribuição dos descendentes africanos na construção de Porto Alegre, assim como os imigrantes açorianos, que também ajudaram a erguer a cidade, e a gente fez então esse conteúdo em homenagem, mais uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Se tu gostou desse conteúdo que eu trouxe para ti, curte, compartilha ele, também comenta, acrescenta alguma coisa que tu até sabe, que a gente até possa ter esquecido, pergunta, enfim, participa e continua acompanhando a gente, que tem muito mais para ti. Vamos junto?